30 fatos interessantes sobre as pirâmides egípcias antigas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Neste vídeo imperdível de hoje, nós vamos explorar 30 fatos interessantes sobre as pirâmides egípcias antigas. Esses fatos mostram que as estruturas do complexo da pirâmide de Gizé são verdadeiras maravilhas da engenharia. O local das pirâmides egípcias mais conhecidas, conhecido como Complexo da Pirâmide de Gizé, tem sido objeto de investigação contínua por mais de um século. A área abriga a Grande Pirâmide de Gizé, a Pirâmide de Quefren, a Pirâmide de Miquerinos e a Grande Esfinge de Gizé. E essas são apenas algumas das pirâmides do Egito. Com o tempo e por meio de pesquisas arqueológicas, as pirâmides foram divulgando segredos antes conhecidos apenas por seus arquitetos. De hastes ocultas a serras com dentes de safira. Esses são os fatos mais fascinantes sobre essas maravilhas da engenharia. As pirâmides já foram as estruturas mais altas construídas pelo homem. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmides de Quéops, foi construída, de acordo com a maioria das estimativas, entre cerca de 2550 a 2490 a.C. E a estrutura era verdadeiramente colossal e permaneceu a mais alta estrutura construída pelo homem por muitos séculos, até a construção da Catedral de Lincoln, com sua torre original em 1311 d.C. Esta é uma conquista incrível, especialmente dado o conhecimento relativamente rudimentar do antigo egípcio, de construção e engenharia. Mesmo hoje, construir tal estrutura seria uma tarefa gigantesca de engenharia. Existem mais de 100 pirâmides no Egito. Quando você pensa sobre pirâmides do Egito, quantas vêm à sua mente? 5? 10? Na verdade, existem, segundo algumas estimativas, mais de 130, mais ou menos. Não é só isso, mas muitos especialistas acreditam que mais serão encontrados nos próximos anos. A razão pela qual tantos foram construídos é calorosamente debatida, mas está claro que eles tiveram um papel muito importante a desempenhar na cultura do Egito Antigo. As pedras da pirâmides pesavam mais do que um elefante. Você acreditaria em nós se disséssemos que alguns dos blocos de pedras usados para construir as pirâmides pesam mais de 70 toneladas? O peso médio de cada um dos 2,3 milhões de blocos de pedras na Grande Pirâmide é cerca de 2,5 toneladas. No entanto, muitos pesam tanto, se não mais do que um elefante médio. Talvez nunca saibamos realmente todos os detalhes de como essas rochas foram movidas, mas alguns documentos e pinturas de paredes egípcios antigos oferecem pistas. Por exemplo, as pedras parecem ter sido manobradas entre nós, provavelmente sobre areia molhada. Porém, há muito mais a aprender, e esta continua a ser uma área altamente interessante da arqueologia experimental. As pirâmides não são completamente sólidas. Outro fato fascinante sobre as pirâmides é que existem intrincadas teias de passagens, poços e câmaras dentro e embaixo das pirâmides de Gizé. O propósito dessas estruturas não é totalmente compreendido, mas existem muitas teorias. As pirâmides não foram construídas por escravos. Ao contrário da crença popular, os construtores das pirâmides não eram escravos, nem israelitas, nem outros. Pesquisas atuais, especialmente a descoberta de registros da época, indicam que os trabalhadores eram bem pagos e bem alimentados.
Também parece provável que a força de trabalho, bem como alimentos e outros itens essenciais, vieram de todo o Egito. Além disso, a obra foi considerada de alto prestígio, com muitos trabalhadores recebendo a honra de serem enterrados em tumbas perto das pirâmides sagradas. A Grande Pirâmide foi muito bem construída. Embora os antigos egípcios tenham construído muitas pirâmides, nem todos sobreviveram intactas até os dias atuais. No entanto, exemplos como a Grande Pirâmide e as outras pirâmides de Gizé estão intactas. Por quê? Um dos motivos é que os egípcios ficaram melhores na construção de pirâmides com o tempo. Alguns pesquisadores acham que os egípcios não foram capazes de cortar as pedras com precisão suficiente para fazer as juntas das pirâmides anteriores realmente apertadas. Com o tempo, a umidade entrou nas juntas e se expandiu e se contraiu conforme o clima mudava, separando as pedras, levando à erosão com o tempo. A Grande Pirâmide também foi construída com granito, que tende a não absorver água. O artesão também aprendeu como fazer juntas apertadas no revestimento que cobre a pirâmide, o que significa que a pirâmide pode derramar água em vez de absorvê-la, preservando-a em última instância. As pirâmides parecem estar alinhadas com as estrelas. Os antigos egípcios parecem ter usado duas constelações para alinhar suas pirâmides na direção norte-sul, a Ursa Maior e a Ursa Menor. Esse alinhamento é tão preciso que suas posições norte-sul têm uma precisão de até 0,05 graus. No entanto, é importante notar que o alinhamento das estrelas muda constantemente, embora em um ritmo muito lento. A argamassa especial ajudou as pirâmides a sobreviver. Há um antigo provérbio árabe que se traduz aproximadamente como: o homem teme o tempo teme as pirâmides. Parte da razão para a sobrevivência da pirâmide parece ser a escolha da argamassa pelo construtor. A análise mostrou que uma argamassa super resistente pode ter sido usada para fixar as pedras no lugar. Além do mais, muito dele foi usado. De acordo com algumas estimativas, cerca de 500 mil toneladas de argamassa foram usadas apenas na construção da Grande Pirâmide. Existem portas secretas dentro das pirâmides. A Grande Pirâmide contém 3 salas principais: a Câmara da Rainha, a Grande Galeria e a Câmara do Rei. Os egiptólogos descobriram recentemente 2 túneis com cerca de 20 centímetros de largura que se estende das paredes do norte da Câmara da Rainha e param em portas de pedras com maçanetas de cobre. As portas foram descobertas recentemente usando um robô. Alguns acreditam que eles podem levar a uma câmara secreta. As pirâmides costumavam brilhar como diamantes. Qual era a aparência original da Grande Pirâmide? Impressionante se alguns historiadores acreditarem. Na época de sua construção, a Grande Pirâmide de Gizé era coberta com um revestimento bem polido de blocos de calcário. Alguns sugeriram que quando o sol batesse no invólucro, ele teria brilhado como diamantes e seria visível a muitos quilômetros de distância. Ao longo dos milênios, a maioria dos blocos foi retirada e usada em outros projetos de construção. Nem todas as pirâmides eram pontiagudas. Enquanto as pirâmides de Gizé tendem a receber toda a atenção, existem muitas outras pirâmides igualmente interessantes no Egito, incluindo pirâmides em degraus. Na verdade, uma das primeiras pirâmides construídas pelos egípcios pode ser encontrada em Saqqara e parece ter sido construída há cerca de 4.700 anos. Construída como a tumba do rei egípcio de Djoser. Tem laterais escalonadas e topo plano.
Antes disso, os túmulos eram construídos como mastabas, estruturas mais baixas com telhados planos e lados inclinados, tipo um trapézio. Na verdade, acredita-se que a pirâmide de Djoser começou como uma mastaba e, por razões desconhecidas, passou por uma série de expansões para criar a pirâmide em degraus de 60 metros de altura que vemos hoje. O complexo de Gizé não era apenas para tumbas para os faraós. O complexo funerário ao redor da grande pirâmide de Gizé inclui 2 templos mortuários conectados por uma ponte, tumbas para a família imediata de Quéopes, membros de sua corte, e 3 pirâmides menores para as esposas de Quéopes. A esfinge pode ter sido uma vez colorida. A enorme estátua da esfinge foi construída perto da Grande Pirâmide, segundo algumas estimativas, 4.500 anos atrás. Ele é famoso por ter o corpo de um leão e a cabeça de um humano. Acredita-se que sua imagem atual seja a do faraó Khafre. De acordo com alguns pesquisadores, a esfinge pode ter passado por algumas restaurações ao longo de sua vida. Resíduos de pigmentos vermelhos na face da esfinge sugerem que a estátua pode ter sido pintada. Hoje, a maioria dos egiptólogos acredita que a Grande Esfinge foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo para o faraó Khafre, o construtor da segunda pirâmide de Gizé. Embora seu propósito não seja totalmente compreendido, algumas teorias sugerem que o objetivo era proteger a pirâmide. O arquiteto da pirâmide de degraus foi posteriormente adorado como um deus. Imhotep foi um dos primeiros arquitetos mestres conhecidos na história, mas ele parece ter talento em várias áreas. Suas habilidades supostamente se estendiam da medicina à astronomia e à mística. Ele foi um ministro de Djoser e o provável arquiteto da pirâmide de degraus de Djoser. Mais tarde ele foi adorado como um deus da medicina. A Grande Pirâmide de Gizé é pesada, muito pesada. A Grande Pirâmide pesa, de acordo com algumas estimativas impressionantes, 5.750.000 toneladas. Para colocar esse número impressionante em perspectiva, o Burj Khalifa pesa insignificantes 500.000 toneladas. O peso da Grande Pirâmide baseia-se no fato de ela ter sido construída usando cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Centrando-se na Grande Pirâmide de Gizé, em 1877, o Dr. Joseph Sayce pensou ter encontrado uma descoberta interessante. Ele mostrou que a Grande Pirâmide de Gizé está localizada exatamente na interseção da linha mais longa da longitude e da linha mais longa de latitude. Mas é claro, isso não é verdade. A linha mais longa de latitude é o Equador, e todas as linhas de longitude são, por definição, do mesmo comprimento. Na verdade, a pirâmide fica a 30 graus ao norte e 31 graus ao leste. As pirâmides sobreviveram a tentativas de demolição. No século XII, o sultão Al-Aziz Uthman, filho de Saladino e governante do Egito, planejou destruir as pirâmides de Gizé, começando com a pirâmide de Miquerinos. Depois de 8 meses e grandes despesas, seus trabalhadores fizeram muito pouco progresso e ele foi forçado a desistir. No entanto, essa tentativa de grande vandalismo deixou um enorme corte em um lado da pirâmide de Miquerinos. Uma pirâmide levou cerca de 2 décadas para ser construída. Construir uma pirâmide na escala da Grande Pirâmide de Gizé não é um empreendimento pequeno. Mas quanto tempo demoraram para construir? 100 anos? 500? Na verdade, de acordo com algumas estimativas, demorou apenas 23 anos para construir a Grande Pirâmide de Gizé.
Para colocar isso em perspectiva, a Notre Dame levou quase 200 anos para ser construída. As pirâmides são em sua maioria desprovidas de hieróglifos. Sempre que as pessoas pensam sobre o Antigo Egito, os hieróglifos são uma das coisas que se supõe estarem presentes nas pirâmides ou dentro delas. No entanto, esse não é o caso, pelo menos não por muito tempo. A maioria das áreas internas acessíveis ao público em geral das pirâmides estão totalmente desprovidas delas. No entanto, tudo isso mudou em 2011, quando os pesquisadores finalmente encontraram alguns em uma câmara secreta, graças à ajudinha de um robô. Estima-se que 10.000 a 50.000 pessoas ajudaram a construir as pirâmides. Construir uma estrutura tão grande como a Grande Pirâmide de Gizé em apenas algumas décadas deve ter demandado muito trabalho. Embora as estimativas variem, a maioria dos egiptólogos modernos acredita que o trabalho foi feito por um grupo central de não mais de 10.000 a 20.000 trabalhadores, experientes e equipe de apoio. Embora isso possa ter se expandido para até 50.000 em alguns projetos e períodos. Isso ainda é muito, especialmente considerando que a população do Egito Antigo provavelmente não ultrapassava a 1,5 milhão. Os mortos foram enterrados com riquezas. Para os antigos egípcios, a vida após a morte era um paraíso onde se podia viver para sempre, contanto que você fosse até lá, é claro. Por esse motivo, eles acreditavam que os mortos precisariam de alguns de seus bens mais valiosos do outro lado. Eles enterraram os mortos com mais do que apenas o essencial necessário na vida após a morte, como comida e bebida. Se eles fossem ricos o suficiente, joias e outros objetos de valor também seriam incluídos, por precaução. Antigamente pensávamos que as pirâmides tinham mais de 4 lados. Na década de 1940, um piloto chamado P. Groves afirmou que a Grande Pirâmide na verdade tem 8 lados, não 4 lados. Ele percebeu entalhes em cada lado que são muito sutis do solo e só se tornam facilmente visíveis do ar. Em 1880, o egiptólogo Flinders Petrie também notou que os lados das pirâmides são nitidamente vazados e que cada lado tem uma espécie de sulco, especialmente no meio da face. Na verdade, uma pesquisa de varredura a laser em 2005 confirmou a existência das ranhuras, mas elas foram atribuídas a pedras danificadas e removidas. Sob certas condições de iluminação, os pontos podem de fato parecer divididos. Isso levou à especulação de que a pirâmide foi construída intencionalmente com 8 lados, mas não há evidências disso. Um eixo de ar pode ter funcionado como um eixo estelar. Na Grande Pirâmide de Gizé existe um eixo que alguns argumentaram que está alinhado com a antiga estrela polar Alpha Draconis, também conhecida como Tuban. Esse eixo foi presumivelmente uma característica do projeto da pirâmide durante sua construção. O seu propósito é calorosamente debatido. No entanto, o eixo provavelmente não teria sido úteis para realmente observar as estrelas. Isso porque eles estavam orientados de maneira aproximada e grandes pedras bloqueavam a saída do poço. No entanto, o mistério do verdadeiro propósito do poço permanece. As ferramentas de construção podem ter incluído serras dentadas de safira. O sarcófago de Faraó Khefren é uma obra de arte muito impressionante, feito de granito preto, entalhes e modelagem. Deve ter exigido grande habilidade e algumas ferramentas muito especiais. Alguns especulam que os antigos egípcios usavam serras com pontas de cortes feitas de joias como berilo, topázio, crisoberilo ou safira. No entanto, a maioria das ferramentas usadas provavelmente eram feitas de bronze.
As pirâmides podem ter sido alinhadas usando gnomon. A grande pirâmide de Gizé está alinhada com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, embora esteja ligeiramente desalinhada no sentido anti-horário. Os especialistas têm se esforçado para explicar como isso foi alcançado, já que os egípcios não tinham acesso a uma bússola. Foi sugerido que os egípcios usavam o equinócio de outono, quando o Sol está diretamente acima do equador da Terra e as horas do dia são iguais às da noite. Isso pode ter sido feito usando uma ferramenta conhecida como gnomon. Semelhante a um relógio de sol, o processo envolve colocar uma haste vertical no solo para projetar uma sombra e traçando seu caminho. Um observador pode usar um pedaço de barbante para traçar uma linha de leste a oeste. O resultado fica muito próximo do alinhamento da pirâmide. O design da Grande Pirâmide de Gizé pode ser baseado em pi. Alguns pesquisadores propuseram que o conceito de pi pode ter desempenhado um papel no projeto da Grande Pirâmide de Quéops, em Gizé. Proposto pela primeira vez por um certo John Taylor, ele observou que se alguém dividir o perímetro da pirâmide por sua altura, o valor resultante é igual a 2π. No entanto, isso é considerado pela maioria apenas uma coincidência completa. Ainda não sabemos realmente como eles foram construídos. Apesar de ter sido objeto de inúmeros estudos ao longo dos séculos, ainda não temos certeza de como essas estruturas incríveis foram realmente construídas. Embora muitas alegações sejam feitas de algumas descobertas revolucionárias sobre o processo, em última análise, essas são apenas teorias. Este é especialmente o caso, dado ao imenso tamanho dos blocos que compõem as pirâmides. Ainda não sabemos exatamente como foram moldados, movidos e colocados no lugar. Obviamente era possível, mas exatamente como eles fizeram isso, podemos nunca saber realmente. Napoleão Bonaparte uma vez afirmou que você poderia construir um muro ao redor da França a partir das pirâmides. Acredite ou não, mas quando Napoleão Bonaparte visitou as pirâmides no início do século XIX, ele calculou que elas continham material de construção suficiente para construir uma parede de 30 centímetros de largura e 3 metros de altura ao redor de todo o perímetro da França. Ninguém sabe como ele chegou a essa conclusão, mas aparentemente foi confirmado por um de seus funcionários. Cada pirâmide custaria cerca de $1 bilhão para ser construída hoje. Deixando de lado o número de trabalhadores necessários, o custo do material de construção, equipamentos e etc. para fazer a Grande Pirâmide de Gizé custariam um pouco hoje. De acordo com algumas estimativas, provavelmente custaria um pouco mais de $1 bilhão para construir estruturas semelhantes hoje. Na verdade, isso não é muito, considerando que o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, foi construído em 2009 a um custo de $1,5 bilhão. De acordo com as estimativas, o custo do calcário necessário para a construção da Grande Pirâmide provavelmente teria custado $776 milhões. Salários, tempos de viagem, aluguel da planta, etc., custando cerca de 102 milhões além disso. As pirâmides ainda guardam segredos. Embora tenhamos aprendido muito sobre esses misteriosos edifícios antigos, eles ainda não revelaram todos os seus segredos. Empregando o que há de mais moderno na ciência, os pesquisadores descobriram recentemente uma grande câmara ainda não explorada dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Ao utilizar a física de partículas, a câmera mostrou ter cerca de 30 metros e parece não ter sido devastada por invasores de tumbas. O que está à espera dos arqueólogos lá dentro é uma incógnita.
Uma coisa sabemos, as pirâmides de Gizé realmente merecem seu título honorífico como uma das maravilhas antigas do mundo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses fatos a respeito das pirâmides egípcias? Qual foi o fato que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!